Boa tarde a todos, bem-vindos ao Café com Construção, café com construção no final do dia. Essa é uma iniciativa da Multitask, junto com o Construtivo, para discutirmos inovação na construção civil. Hoje temos conosco a Bárbara Marie, que é consultora de inovação na MJV, Technology and Innovation. Bem-vinda, Marie. O Caio Kag, engenheiro de inovação na Camargo Correia, e o Marcos Granadeiro, que é CEO do Construtivo. As facilitadoras hoje serei eu, Flávia de Souza, eu sou consultora de riscos e também sou professora universitária, e a minha colega Mariana Wise, que é consultora de projetos e também professora universitária. Bom, vamos começar a falar sobre inovação. E para iniciar esse papo, eu escolhi uma caracterização que, apesar de ser da década de 80, eu acho que é bastante pertinente para as definições de inovação que hoje estão na mesa. É uma definição do Kuniyoshi Urabe, e ele fala que a inovação está intimamente associada à criatividade e à geração de ideias para a concepção de produtos, serviços e processos, visando agregar valor para a economia, uma vez que tem que gerar empregos e lucratividade. Então, assim, não há dúvidas de que inovação é um tema extremamente importante para os indivíduos, para as organizações e para a sociedade. Mas, por ser um tema extremamente relevante, acaba por incitar uma série de questões que, por vezes, não são muito fáceis para serem respondidas. Eu não sei se a gente vai conseguir responder todas essas questões aqui no Café com Construção, mas eu tenho certeza que nós vamos discuti-las intensamente. Então, eu trouxe aqui uma das possíveis questões que venham a surgir. Como valorizar a cultura dos erros, que é tão importante no processo de inovação, se meus clientes esperam acertos de minha parte? E aí, quando começamos a pesquisar e a discutir inovação, nos deparamos com uma série de princípios, conceitos, técnicas inúmeras, mas temos visto e também temos sentido que os exercícios da inovação requerem mais do que conhecimento formal. Inovar requer disponibilidade para ouvir, para trocar, para negociar, para fazer rápido, para errar, para aprender e para trabalhar duro, horas a fio. E como começar a falar sobre inovação na construção? Uma indústria que é reconhecida como resistente e avessa à inovação. Nem falemos sobre os números e comparações com outras indústrias, por favor. Nem vamos nos lembrar que somos o transatlântico lento e pesado, e eles são a lancha ágil e rápida. Pensemos que somos uma indústria importante e temos excelentes cabeças no Brasil. Então, por isso, resolvemos juntar pessoas interessantes, inteligentes e que têm muita opinião sobre inovação para discutir conosco nessa série que teremos, fora essa sessão, mais 4 sessões. Então, a Mariana vai começar com o primeiro bloco e vai fazer a primeira pergunta. Vai lá, Mari. Boa noite a todos. Obrigada, Flávia, pela oportunidade da gente estar aqui discutindo esse tema que é tão relevante, né, para o nosso setor. Obrigada aos nossos debatedores por disponibilizar o seu tempo, seu conhecimento, suas experiências nessa live conosco, quem estiver nos assistindo. Né? E como colocado pela Flávia, no nosso setor, a questão de inovar acaba exigindo um esforço muito grande em função das nossas dificuldades mais típicas. Né? Apesar da gente ter a construção civil avaliada como a maior indústria do mundo, ela é, como a Flávia já colocou, reconhecida também como muito ineficiente e resistente aos aspectos inovadores. Tem um conceito de inovação que acho interessante e relevante para a gente colocar aqui, de 2 professores da USP, o Mário Salerno e o Leonardo Gomes, que dão a disciplina, inclusive, de inovação, que vinculam a ideia de inovar com algo que se concretiza, que se realiza no mercado.
Então, que gera uma transformação no mercado e nos seus agentes, o que é um conceito, de alguma forma, também econômico, também social, né? Mas isso, de alguma maneira, a transformação, a mudança, ela vem coisa de incertezas, que são típicas, óbvio, do processo de inovação, mas que trazem muitas dimensões desconhecidas. E o nosso mercado resiste, então, a isso, né? Então, a ideia aqui é discutir se a inovação pode vir a ser gerida enquanto um processo, se não é um desafio dos negócios disruptivos, né? Como a gente pode capturar, gerar valor com essas novas tecnologias ou mercados emergentes, com a gestão dessas incertezas que estão embutidas na inovação, na ideia de inovar, né? A construção já vem se transformando aí nos nossos últimos 10 anos, muito demandada, né? Em função, inclusive, das crises que vem passando e de pressões do mercado, mas ainda talvez não seja um ambiente mais propício. Então, a primeira pergunta, né, para os nossos convidados, para os nossos debatedores, é a seguinte: nesse ambiente que nós nos encontramos, como vocês acreditam que as empresas têm lidado com esse dilema de eu tenho que inovar, mas, ao mesmo tempo, eu tenho que produzir? Bom, eu não encararia como acho que dilema seria uma palavra muito forte, né? Porque muitas das empresas, elas justamente inovam justamente para produzirem melhor, produzirem mais, com maior qualidade, maior segurança, aumentarem market share, ou mesmo evitar uma falência. Então, acredito que esse dilema, ele possa estar um pouco relacionado com o orçamento, né? Porque fica aquela decisão estratégica. No meu ponto de vista, é muito uma decisão estratégica de que forma eu vou separar o meu budget sobre fazer o feijão com arroz, que seria como se fosse a operação mesmo, a manutenção da empresa, e de que forma eu posso sim olhar para o meu futuro e inovar e eventualmente buscar outras soluções. Então, eu acredito que é muito uma decisão estratégica da inovação. Eu vou inovar para quê? Eu quero aumentar o meu portfólio, eu quero expandir, eu quero fazer uma aquisição, uma fusão, só que, claro, sem deixar a operação. Então, eu acredito que a resposta desse eventual dilema seria estratégia e, por consequência, muito vinculado à alta direção de cada empresa. Eu concordo com o Caio, acho que é fundamental ter essa estratégia. Eu acho que existe também, essas definições dos professores da USP são totalmente factíveis, e eu acho que, mais do que isso, acho que nós temos que se preocupar que inovação, nem toda inovação é a inovação disruptiva, é aquela inovação que vai gerar um unicórnio, que vai ser uma coisa maravilhosa. A gente tem inovação incremental, tem coisas simples que são inovações que, somando, vão gerar, né? Eu acho que esse é um primeiro ponto, então, é uma coisa importante. A segunda coisa que eu acho que é importante, é que eu acho que inovação não tem que ser uma laje na Vila Olímpia transada para ter um núcleo de inovação e o resto da empresa ficar parada. Eu acho que a inovação tem que permear com o mindset pela empresa, né? E, obviamente, isso tem a ver muito, na minha opinião, com a formação da liderança para inovar. Então, você não tem como você dizer que a empresa vai inovar se o líder está cobrando, você tem que inovar, mas você não pode fugir do seu budget, se você errar, você vai ter que justificar o erro, ou seja, não vai inovar, você tem que criar um ambiente inovador, senão a empresa não consegue essa né? Então, eu tenho essa é uma das percepções que a gente tem, que eu vejo também. Apenas complementando, porque acho que o Caio e o Marco já trouxeram grandes questões que eu já tinha colocado aqui, mas acho que a primeira é uma diferenciação entre o que é inovação e invenção, porque às vezes as pessoas sempre acham que inovação é uma coisa muito grandiosa e é sempre a imagem daquela lâmpada de bulbo, e eu gosto muito mais da analogia de uma semente, que você planta, então você tem que ter um ambiente favorável, você vai regando aos pouquinhos, que seria então esse ambiente que na verdade não tem que ser um laboratório de inovação, ou essa laje como o Marcos falou, isso tem que ser a estratégia mesmo, isso tem que permear todo o ambiente, que as pessoas se sintam acolhidas, e que essa liderança servidora esteja também disponível a apontar, olha, eu também já errei, vamos errar, aprender, compartilhar esse conhecimento e crescer a partir disso. Né? Então, você tem que realmente ter essa semente, plantar, ter uma muda, crescer, e um dia você vai ter uma floresta.
na empresa da minha família, onde eu já pude colaborar ao longo de 7 anos, hoje em dia a gente colhe alguns frutos da nossa floresta. Mas a gente engatinhou um pouco até chegar nesse ponto. Então, acho que isso também é importante de trazer aqui. Eu posso fazer uma parte nessa discussão? O Caio comentou, o Marcos também, que inovar é um processo completamente imerso em incertezas, né? E a gente sempre comenta essa questão, né? Quando você inova, você precisa saber lidar com riscos. Então, vou defender aqui um pouquinho o meu peixe. E nem todas as empresas sabem lidar com risco, né? Quer dizer, o risco não é aquele monstro que você vai excluir da sua vida e tudo vai se transformar num jardim florido. Quer dizer, tudo que é interessante, tudo que traz ganho, é claro que tem ali uma porção de riscos significativos e a gente tem que saber lidar com eles. E um outro ponto que também o Marcos comentou, né, nem todas as inovações são disruptivas, né? E aí tem os níveis de inovação, existem modelos, etc. E eu acho muito interessante porque quando as pessoas pensam em inovações disruptivas, elas não entendem os conceitos que estão por trás da disrupção. Porque quando você fala em disrupção, necessariamente você precisa repensar o seu modelo de negócios, né? Então, assim, eu até já comentei isso há pouco tempo atrás, o sujeito para vender que o que ele está fazendo, que a inovação que ele tem é a 7ª maravilha do mundo, ele joga essa palavra disrupção. Mas, meu amigo, quando você fala em disrupção, você precisa rever o seu modelo de negócios. Seu modelo de negócios foi alterado? Então, fica aí a mensagem sobre esses termos que, por vezes, não são utilizados adequadamente. Legal, acho que isso dá uma boa luz, né, nesse nosso primeiro bloco de caracterização, de inovação, mas ainda nesse sentido, a gente poderia olhar para fora, né, do nosso setor da construção civil, e aí vem mais uma pergunta que acaba sendo comparativa, mas para a gente entender também como são os possíveis caminhos, dado essa nossa postura mais resistente, né, a abraçar essas transformações, essas mudanças. Que seria a seguinte pergunta, que eu vou devolver para vocês. Como que a gente pode avaliar o fomento da inovação na indústria da construção civil? E em relação às outras indústrias, então, se a gente tem uma indústria diferente no sentido de facilidade de transformação e mudança, o que poderia ser feito? Como a gente poderia... Qual o olhar de vocês sobre o fomento de inovação na construção civil? Quer falar? Quer falar, Caio? Pode falar. Pode ir, Marcos, vai primeiro, por favor. Bom, gente, eu acho que na construção civil ainda, tirando, eu acho que as áreas que não estão ligadas diretamente à parte mais técnica, mas a parte de marketing, a parte comercial, que acho que tem uma tendência de inovar muito mais, né? E que você vê os resultados aí na inovação, seja, por exemplo, o foco dos caras em baixar juros agora numa situação de mercado ruim, conseguir continuar vendendo mesmo na crise, seja conseguir fazer um marketing online, conseguir vender sem ter mais stand de obra, enfim, coisas desse tipo, que são inovações, eu acho, interessantes. Agora, quando você fala de produção, tudo exige muito aquilo que a Flávia falou. Se avalia o risco, tem um medo de errar e se trava de um jeito, e o que você tem hoje, o que eu vejo são esses laboratórios. Então, o fomento hoje está ligado só a pequenos programas, mas muito deslocados do principal que eu vejo. Essa é a minha leitura. Obviamente, eu vejo a universidade distante, eu acho, assim, do mundo real. Há movimentos, óbvio que há, né? Nós temos 2 professoras universitárias ligadas à universidade fazendo um evento aqui com a gente, né? Mas, assim, de maneira geral, assim, muito menos do que poderia, tá? Ainda tem aquela questão de talvez ser maculado, você misturar educação com comercial ainda, tem uma, principalmente na pública, né? A gente vem da USP, né? A gente vem
da USP tem esse preconceito ainda acontecendo, é difícil de romper. Eu acho que deveria ter mais, né? Então, as FATECs, eu acho que deveriam ter mais essa questão mais de técnicas de construção, nas USPs, a questão mais estratégica, pode ver pouco isso, né? Mas, e eu acho que tem muito o que fazer ainda, essa visão que a gente vê. Em termos de tecnologia, então, é triste, é muito, muito, muito fraco, muito sofrido. Bom, fazendo uma breve complementação aqui o que o Marcos mencionou, não vamos nem citar dados de pesquisas, né, das Big Fours mundial, mas vamos dar uma olhadinha para o Brasil. O anuário da revista Valor Econômico de Inovação, ela traz as 150 maiores empresas mais inovadoras do país, né? E fazer uma analogia entre essa comparação de setores, a construção civil, ela não está entre as 30 primeiras, por exemplo. As 10 empresas mais inovadoras são muito voltadas a cosmético, a parte da indústria, manufatura, varejo, bancos. Então, isso retrata, assim, em termos de números, e pela própria pesquisa, que realmente, por exemplo, as 5 empresas de construção civil mais inovadoras estão ali na casa dos 30 mais inovadoras para baixo, ainda na área intermediária. Então, isso só reflete que a indústria está, sim, melhorando, tá? Ela teve muito mais atrás, digamos assim, do que isso, mas é uma coisa que a gente ainda está ganhando musculatura, mas com certeza, de tempos em tempos, a gente vai conseguir cada vez mais essa robustez que já se vê muito em cima, por exemplo, na área de finanças, né, a parte das fintechs, por exemplo. E apenas trazendo um contraponto, né, de outros setores, dos projetos que eu já pude colaborar, sobretudo no setor de agronegócio ou de life science, o que a gente observa é que, geralmente, esses projetos que chegam para a gente, enquanto consultoria, são realmente vinculados a uma meta financeira da empresa, então tem sempre um goal muito financeiro de longo prazo e que as pessoas têm muita ansiedade, os projetos sempre são encaminhados muito assim, de cima para baixo, sem ter aquela questão do que a gente falou no outro bloco, né, de que isso tem que realmente permear, tem que fazer parte de um grande ambiente acolhedor, que envolva a inovação. Eu sou arquiteta de formação e pensei também um pouco de quando eu ainda trabalhava mais diretamente com a construção civil, eu trabalhava com restauro e patrimônio. E o que eu observei, e que eu fiquei refletindo com essa pergunta, foi o quanto o setor da indústria da construção civil, na verdade, é tão heterogêneo, né? Ele tem várias cadeias, vários dimensionamentos, desde uma pequena empresa projetista, às vezes com 1, 2 arquitetos ou engenheiros, até grandes construtoras, cadeia de insumo, tudo. E o quanto que realmente, por exemplo, no setor de patrimônio e restauro, eu fiquei surpresa esses dias porque eu me deparei com um evento de indústria 4.0 e patrimônio cultural. Então, assim, existem alguns movimentos, estou curiosa para ver o que vai sair desse evento, mas realmente é muito heterogêneo, acho que ainda falta muito, sobretudo, essa questão com a aliança com as universidades, o saber que está na parte mais técnica para a prática, né? Acho que isso é uma coisa que poderia ser bem mais forte. Posso fazer uma parte de novo? Eu achei interessante o dado que o Caio trouxe, porque, assim, as empresas de construção civil não estão dentre as mais inovadoras, mas chama a atenção a existência de 2 unicórnios, podemos chamar assim, Loft e Quinto Andar, né, que são empresas que não são construtoras, mas elas estão na cadeia da construção civil. A Quinto Andar é uma empresa que comercializa imóveis, né, e a Loft, enfim, também tem como propósito de negócio a reforma e a comercialização. Então, parece até um contraponto, né? Quer dizer, não estamos dentre as empresas mais inovadoras e, por outro lado, temos duas empresas que são consideradas unicórnio dentro da nossa cadeia. Isso é bem interessante. Tem uma coisa que eu sempre refleti a respeito disso, talvez seja um dos motivos, a gente tem um bloqueio muito grande. Eu me formei em 95. No começo da década de 90, o maior modelo de inovação que tinha em engenharia civil, em construção predial, era a Encol. Tudo era Encol. Tudo era Encol. Todas as pesquisas de mestrado e doutorado da USP eram da Encol. Todos os exemplos de obra modelo eram da Encol. A Encol era a inovação. De repente, a Encol faliu. Não tem nada a ver com a inovação, né? Era outro motivo.
Mas isso gera uma coisa, tipo, ó, tá vendo? Aquele cara inovador lá, ó, dá errado esse negócio. Então, eu não sei se isso ficou arraigado, quanto foi a contribuição disso, mas eu já ouvi em muitos clientes esse exemplo. Ó, não podemos ficar que nem Call, hein? Só se preocupando em inovar e esquecer de ganhar dinheiro. Eu não sei, isso só para um contraponto interessante que eu já vi algumas vezes essa história. E essa questão... Desculpa, Mari, fala você, porque eu já falei demais. Não, fala você, por favor. Eu acho interessante o Marco citar isso, porque vai um pouco, né, até na própria colocação que você fez no início, da gente ter estímulos dentro da universidade à inovação. Então, a Encol servir lá atrás como um canteiro de inovações, mas aí vou fazer uma defesa também da universidade atual, porque tem hoje, sim, professores bastante imbuídos dessa causa de fazer uma aproximação de mercado, promovendo projetos bastante pão na massa e ajudando, né, o aluno a entender esse aspecto da inovação e a vinculação com os agentes que vão promover isso de alguma maneira. E aí não estou falando só em construção civil, é um pouco fora, né, acho que hoje talvez esse possa ser um próximo passo. A gente não ter a inovação somente como um objeto de estudo em si, mas ela aplicada nos setores e nas diversas unidades da universidade, seja ela pública, seja ela privada, para que possa haver, de fato, uma colaboração, uma somatória de contribuições, né, para que se alcance um resultado melhor, inclusive, na inovação. Vou pegar um gancho aqui no... Posso só... Não, eu tenho que defender a universidade, peraí. Não, mas eu acho que o debate é interessante porque o que o Marcos falou faz muito sentido. Existe, sim, um distanciamento entre a indústria e a universidade, a gente não pode negar essa distância. Eu entendo que vamos dizer, a responsabilidade é das duas partes, né? Por vezes a indústria que vê a universidade como, enfim, um centro de geração de conhecimento muito conservador, o conhecimento pelo conhecimento, e o mercado, a universidade que não tem força, por vezes não tem força para chegar até a indústria e oferecer toda a sua capacidade. Então, eu vejo por aí, mas aí também vou vender o nosso peixe, porque, enfim, eu e a Mariana atuamos num curso, gestão de projetos na construção, e especificamente nas nossas disciplinas, nós fazemos muito esse exercício, né, Mari, olha, tem aqui um caso real, então vamos discutir os conceitos da disciplina por meio desse caso real. Então, acho que vai também muito... em função da disponibilidade do professor em sair da sua zona de conforto, em sair do PowerPoint, em sair do livro, né? Porque é uma aventura, não é fácil, é uma aventura, e se aventurar a discutir os conceitos que ele tem ali na disciplina por meio de casos reais. Dá trabalho, dá muito trabalho, mas o resultado é extremamente interessante. Então, eu torço muito para essa aproximação e a gente tenta, viu, Marcos? Vamos fazer a nossa parte. Não tenho dúvida, e assim, eu acho que assim, os agentes transformadores e inovadores disso são nem vocês, e a gente está agora contribuindo, inclusive, um projeto dentro da Poli, naquela parte do laboratório de construção do professor Rafael, ali onde a BCP, é um negócio genial também, ou seja, tem muita inovação acontecendo bacana, e assim, a gente quer que isso deixe de ser exceção para virar regra, né? E estamos torcendo para que isso aconteça, a gente já reconhece, sim. Aquele curso, eu não sei se é esse que você está... aquele curso que, Flávio, você e o professor Silvio davam de empreendedorismo também, é bacana para as empresas, tudo isso tem a ver com... Aquilo é inovador, eu achei genial, aquilo é inovador, né? Então, acho que não há dúvida, eu acho que mas, assim, é um dos fomentos que deveria ser, assim, tentar, como ecossistema, a gente apoiar mais, assim, que eu acho que é um dos pontos. Perfeito. Bom, gente, vamos passar para o nosso segundo bloco, nós temos bastante temas interessantes aqui para abordar. Então, falando de inovação na construção civil, a gente não poderia fugir de falar de BIM, né? Então, a gente sabe que já há um tempo, o BIM, o Building Information Modeling, tem ganhado espaço de discussão no Brasil, mesmo na implementação, seja por empresas, seja por órgãos do setor público, e isso vem, de alguma maneira, se apresentando como uma oportunidade para
promover inovação, né, já que gera transformação, já que gera uma modernização no setor. E pela possibilidade também, né, de vinculação com outras inovações, pela compatibilidade com IoT, com sensores inteligentes, com Big Data, enfim. Mas a gente sabe que o BIM também não é exatamente novo, né? As primeiras ideias de bancos de dados integrados, elas datam lá da década de 70. E mesmo no Brasil, a gente já vem discutindo esse tema, já existem iniciativas acadêmicas e de mercado com mais de 10 anos, né, para promover a implementação de BIM. Só no ano passado, a gente foi ter um decreto federal que, de alguma maneira, estabeleceu, né, a estratégia que já tinha sido definida num decreto anterior, para que em 10 anos sejam implementadas as diferentes etapas, o BIM em diferentes etapas do ciclo de vida do empreendimento nas obras da administração. E aí a questão que a gente quer trazer sobre o BIM para cá é por que a gente ainda encara, ou é real isso? Será que a gente ainda encara o BIM como um protagonista quando a gente fala em inovação na construção civil? Né? Já tem tantos anos que o mercado vem discutindo esse tema, já houve um amadurecimento tão grande, né? O BIM ainda é inovador? Devolvo para vocês. Eu vejo alguns pontos aí. Se você olhar pelo conceito de que a inovação é quando você começa a pegar uma invenção, pegar alguma coisa que já existe e realmente ganhar dinheiro com ela, é inovador, porque agora que as pessoas estão começando a aplicar. Então, por esse ponto, acho que sim. E eu diria mais, ou seja, então, o que está sendo aplicado hoje é em projeto. Quando se fala em obra, muito pouco, e operação, então, eu não vi caso nenhum ainda efetivo. Então, tem muito o que fazer. Então, temos ainda muito o que trilhar. Mas, assim, eu acho que o BIM ainda temos um problema, porque hoje virou uma panaceia. Tudo é BIM. É o BIM, é o BIM, é o BIM. O pessoal esquece que tem construção autônoma, que tem digitalização, que tem monitoramento, sensoriamento remoto, enfim. Tem N outras tecnologias que são tão importantes que podem propiciar inovação tanto quanto o BIM. Não estou tirando a importância do BIM, pelo amor de Deus. O BIM é super importante, que ele vai eventualmente aglutinar tudo. Mas não é só ele, entendeu? Então, muitas vezes a gente vai, porque eu estou esperando fazer o BIM. E muitas vezes, e aquela coisa, é o BIM pela tecnologia sem a estratégia, como o Caio comentou lá atrás, e sem o propósito, né? Então, é inovação sem a visão de negócio, que não serve para nada, né? Então, nesse sentido, é inovação, sim, porque ninguém aplicou, mas acho que até está atrapalhando, porque parece que só existe ela, não existe as demais. Fazendo uma reflexão do BIM especificamente em construção de infraestrutura, é um entendimento que o BIM é uma metodologia, ele transcende um pouco a tecnologia, ele é uma metodologia de trabalho habilitadora no entendimento de muitos. Por quê? Imagina a gente colocar algumas tecnologias da indústria 4.0. Eu tenho um drone para fazer uma ortofoto, uma nuvem de pontos, para fazer a captura da realidade em alta precisão, ou até mesmo um laser scanner com nuvem de pontos também, com milhões de pontos por segundo que ele é detectado, ou um robô que ele, de uma maneira autônoma, consegue captar e fazer esse choque entre projeto e tempo, né? O BIM 4D, por exemplo. De que adianta a gente colocar várias tecnologias, né? Ou um óculos de realidade virtual, ou realidade aumentada, ou mista, né? Um HoloLens da Microsoft, para eu poder ter essa visão de comparação aí no ambiente real. De que adianta a gente utilizar todas essas tecnologias, esses devices todos, se eu não tenho o meu projeto modelado no tempo, com as suas respectivas características, no custo, né, o BIM 4D, 5D, 6D, até o 7D, né, com relação aí à operação e manutenção e a sustentabilidade. Então, penso muito nele como habilitador para que a gente consiga ter o gatilho de utilizar outras tecnologias. Possivelmente, o mesmo pode se aplicar à parte predial, né, à parte de construção de edificações, penso eu, mas indicaria o BIM muito como uma solução habilitadora para um boom que a gente pode aproveitar das tecnologias da indústria 4.0. Bom, e já que a gente está falando de BIM, Mari, a pergunta sobre a indústria 4.0 tinha ficado como pulmão,
mas eu acho que vale a pena colocá-la. Vamos fazer. E aí eu vou trazer como contexto, enfim, alguns trabalhos que eu tenho lido sobre as experiências da 4.0 na Alemanha, né? E até alguns autores colocam que naquela situação as empresas estruturavam as suas estratégias de inovação associando ali somente a melhoria de processos, né? E quando você está num contexto de indústria 4.0, a estratégia para a inovação ela deve passar pela reformulação do modelo de negócios. Então, assim, enfim, eu acho bastante radical, mas faz sentido quando a gente está falando num ambiente extensivo de tecnologia, como é a 4.0. E mais especificamente sobre as empresas de construção civil, alguns autores colocaram que as empresas desse setor tiveram muita dificuldade de ficar no mesmo passo, por exemplo, das empresas da indústria automotiva e mecânica por conta das características dos empreendimentos. Quer dizer, isso não pode ser descartado. Empreendimentos de construção, ele é extremamente complexo, uma série de agentes, enfim, com uma cadeia de fornecimento bastante fragmentada e etc. E eu vejo alguns movimentos e algumas discussões falando sobre indústria 4.0 no Brasil. E diante dessa complexidade, eu pergunto para você, a gente pode dizer podemos dizer que temos uma indústria 4.0 no Brasil? Se temos, quais foram os benefícios que já atingimos? E se não temos, quais são as barreiras para que de fato tenhamos? Bom, Flávio, eu queria só aproveitar, antes de responder a do 4.0 objetivamente desse jeito, até para confirmar e corroborar com essa pesquisa alemã, que no Brasil encaixa perfeitamente, vou dar um exemplo em construção civil. Existe já, não é novidade, o que a gente chama das estações robóticas. Então, o que é isso? Isso se aplica principalmente em infraestrutura, área do CAI. Você pega uma estação, pega um modelo BIM, feito lá no Civil 3D, no Inrose, enfim, qualquer software desse, mesmo no Revit. Você não precisa da topografia, da equipe de topografia para tudo. Você pode, com um técnico, que não é um cara habilitado em topografia, com aquela estação robótica, usando um modelo, fazer controle de qualidade, eventualmente algum tipo de locação mais simples, que não tenha tanta responsabilidade, já que você já tem os principais pontos já alocados pela topografia, o modelo posicionado, e você usa o modelo como referência. Então, a tecnologia já está pronta e o ROI é aprovado por A mais B. E onde que você não consegue implantar isso? Porque contratualmente, aí tem as relações, né, que não tem a ver com a tecnologia, mas tem a ver com ela, não existe previsão de pagar esse tipo de coisa, só tem previsão de pagar a equipe de topografia. Então o cara fala, Marcos, se eu colocar isso, eu tirar a topografia, eu deixo de receber. Então se continua usando a topografia tradicional. Então, esse é um exemplo típico de que todo o resto, né, foi o primeiro exemplo citado na pesquisa, acontece, impacta, não adianta, se o processo e o negócio não tá transformado, não adianta só a tecnologia. Esse é um exemplo muito, muito elucidativo disso, dessa pesquisa alemã aí, tá? E vai muito, quer dizer, como é que a gente começa a discutir indústria 4.0 se nem a nossa legislação habilita a inovação? Então, é um contrassenso, né? Quer dizer, a gente não consegue avançar porque, por uma questão de legislação, isso é bastante preocupante. Não, eu vou dar um exemplo também, que a gente pode falar porque é público. Está se discutindo BIM no metrô, mas os projetos de BIM agora das linhas novas do metrô têm que ser impressos em folha heliográfica assinada à mão. Hoje em dia. Tá? Só não está sendo feito porque é pandemia, mas você tem que colocar num GED do metrô que não integra com nada, no mesmo momento que o metrô está discutindo o BIM. Ou seja, é muito anacronismo entre a norma e a parte técnica, entendeu? E isso é uma questão legal e que fica aquela zona cinzenta que não tem, né? Ou vai ter algum
alguém que vai lá e vai bancar e vai fazer, mas depois vai ter um monte de, eventualmente, um liability enorme ali, né? Ou se der qualquer coisa errada, porque nós estamos falando de inovação e pode dar errado, vai sofrer consequências enormes, né? Um outro exemplo interessantíssimo que teve de como é que a tecnologia tem que estar associada com o processo é o seguinte: a nossa empresa ela faz sistemas de gestão de grandes obras também. E aí é muito comum, dos casos que teve também é público, teve a linha 4, quando teve aquele acidente de Pinheiros. Antes do contrato, em tese, a gente ia vender o sistema para o metrô, mas o metrô, para economizar dinheiro, mandou o consórcio comprar a gente. Quando deu o problema, quem que é o dono da informação? É o consórcio, não é o metrô. Entendeu? Então, esse tipo de coisa, aí se gerou um problema, não, qualquer venda de informação em tecnologia em nuvem, a gente não dá segurança para o metrô. Não é o sistema, é o processo, é a questão burocrática de como foi feito. Entendeu? Então, esse tipo de coisa, que se você não tem uma visão geral, você não consegue fazer acontecer. Tem que encaminhar, ou seja, por isso que eu gosto quando tem advogado, quando tem administrador, quando não tem só engenheiro na parada, né? Eu acho que aí a coisa funciona melhor. Não sei como é que o Caio vê isso, mas... Vou fazer uma defesa aqui da lei. Não sou advogada, estou estudando direito, mas eu acho que a gente tem que pensar, né? Hoje a gente está debatendo inovação na construção civil, mas a inovação ela tem que se desdobrar para os outros aspectos relacionados, para as outras disciplinas. A gente não vive num mundo cilado e separado, isolado. Então, acho que passa não só pela legislação, por uma atualização, por inovar, e a gente vê isso, inclusive, a outra live aqui promovida também, a Flávia moderou sobre, né, a nova lei de licitações. Então, ela já traz alguns aspectos que estão tentando gerar ou promover ou abrir espaço para a inovação. Então, a legislação ela acaba respondendo também a esses inputs que o mercado traz, as possibilidades de melhores resultados, né, nas funções dos órgãos. Em especial, a gente fala em infraestrutura da administração e de órgãos da administração, que tem lá os seus objetivos, mas a gente não está fechando os olhos para as empresas que prestam os serviços e que têm, talvez, um potencial maior para inovar e que acabam provocando essa mudança de mindset, essa possibilidade de rever os modelos de negócios, os modelos contratuais, para, por exemplo, prever, como no primeiro exemplo que o Marcos deu, estações que possam... não vou dizer substituir, talvez substituir seja uma palavra muito forte, né? A gente acaba gerando essas resistências, a gente escolhe bem essas palavras, mas que possam facilitar processos e aumentar a eficiência, né, da construção e os resultados que a gente entrega a partir do nosso empreendimento, né? Então, vou deixar para o resto do pessoal falar. Eu queria ouvir da Marie, que trabalha hoje num projeto numa empresa alemã, e foi na Alemanha que surgiu o movimento 4.0, e também ouvir do Caio, o que ele acha? Se temos ou não uma indústria 4.0, se estamos perto, distantes, queria ouvir de vocês dois. Eu acho que estamos em processo, vamos colocar tudo dentro de um processo. Acho que a gente ainda não tem instalado, acho que tudo que o Marcos, você e a Mari já trouxeram, acho que já traça um pouco desse panorama. Eu acho que isso é uma parte de um todo, então eu acho que não adianta nada a gente ter esses robôs ou ter o próprio BIM, né? Então, quando vocês falaram do BIM, eu fiquei pensando... Tá, chegou o BIM na empresa projetista, digamos, uma pequena empresa projetista. Se a pessoa não sabe usar, se todos os outros processos não estão encadeados junto, o BIM em si, ele não é o seu colega de trabalho, ele é parte do seu trabalho, né? Então, é engraçado até que eu tenho um post-it colado aqui atrás que fala, o pessoal da inovação sempre gosta de colar post-it, aí até tem os post-its virtuais no Miro, no Mural. Sim, mas isso faz parte do processo de pensar. Então, o que do meu ponto de vista, eu acho que a gente ainda não tem. Eu acho que esse suporte de legislação tudo vai dar suporte para que isso seja implementado. Eu acho que a indústria da construção civil ainda tem muita coisa, tem muitos métodos arcaicos, principalmente na parte da construção em si, então a gente ainda tem muito autoconstrução. É muito heterogêneo, como eu falei antes, então, para mim, ainda não, mas estamos em processo, já dá para vislumbrar isso num horizonte, mas a gente tem muito ainda para construir, para conceber isso. Caio.
Eu tenho um posicionamento aí, conforme o grupo, imerso, né? A pergunta foi se a indústria 4.0 está imersa na construção. Imerso realmente é uma palavra muito forte. Eu diria que a construção está flertando com algumas iniciativas, com algumas tecnologias, para sim fazer as suas validações de até mesmo o ROI, né? Até que ponto vale a pena eu investir aqui, qual seria o meu retorno, o quanto o meu cliente, né, vai conseguir reconhecer esse investimento, por exemplo, no caso de uma rodovia, eu utilizar equipamentos, tecnologias, isso tudo modelado, por exemplo, qual que é a contrapartida que eu tenho? Será que eu ganharia uma licitação, uma concorrência, seja o que for, porque eu tenho o meu processo todo em BIM, porque eu tenho as minhas estações robóticas, porque eu tenho meus lasers scanners, por exemplo? Será? Então, ainda estamos num processo de amadurecimento. Então, eu diria esse flerte específico que temos com algumas iniciativas pontuais, comparado com outros setores, claro, estamos um pouquinho atrás, mas com certeza em caminho de conseguir. E com relação às barreiras, eu acredito que a carga tributária, no meu entendimento aqui, seria uma das grandes barreiras para conseguir imergir, né, utilizar cada vez mais tecnologias da indústria 4.0. Então, todo mundo sabe que a China é um dos maiores provedores de hardware do mundo, né? Shenzhen, principalmente a cidade, que inclusive a DJI dos drones fica ali. Então, todo esse processo de importação, ou pensando em IoT, qualquer hardware, o RFID, qualquer coisa, isso gera um certo custo. Então, a carga tributária, eu diria que seria uma das grandes barreiras, pelo menos aqui no Brasil, no meu ponto de vista, para ter esse boom da utilização em escala, em cadeia, numa condição quase que normal e não tanto, nossa, que legal, estou utilizando uma coisa diferente. Legal, Caio. Então, já estamos aqui com o tempo adiantado, enfim, 18 minutos para finalizar nosso tempo, mas acho que cabe ainda uma discussão sobre os ambientes para inovação, né? Nos últimos anos, aqui no Brasil, nós temos ouvido bastante sobre a existência de hubs, aceleradoras, inclusive associados à construção civil. E existe uma definição que, por natureza, para uma empresa entrar nesse ambiente, ela precisa ter uma filosofia colaborativa. E aí, as organizações colaborativas são aquelas que fazem parte de um grupo, né, que tem ali como objetivo combinar competências individuais de modo a oferecer a melhor solução possível para os seus clientes. E num ecossistema de negócios, pressupõe-se que as empresas coevoluem, né, em torno de suas capacidades, de modo a entregar, mesmo que sejam competidoras, a entregar a melhor solução para os seus clientes. Aí, partindo desse preâmbulo, queria perguntar para vocês. Temos um ambiente de inovação na construção civil, isso é fato, né? Mas eu queria saber a opinião sobre os players. Vocês acham que a maioria dos players da construção civil estão cientes sobre as potencialidades desses ambientes e também estão cientes sobre as estratégias dos seus negócios associados a esses ambientes? Quem responde? Caio? Oi, posso falar assim. Eu acredito que, né, assim como praticamente todos os pontos que a gente comentou, está em amadurecimento, né, está naquela curva de aprendizagem. Existem, sim, algumas iniciativas de sucesso já, pequenos uniões, né, digamos assim, trabalhando muito com inovação aberta, né, a inovação aberta que trabalha em rede, de uma maneira colaborativa entre empresas, com universidades. Então, eu poderia citar aqui como exemplo a parceria, né, que a Gerdau, a Votorantim Cimentos e a Tigre realizaram, se eu não me engano, em 2018 e criaram a Juntos Somos Mais. Então, é justamente um marketplace que uniram aí forças, por isso não é por acaso que a empresa chama Juntos Somos Mais, para, assim, alavancar, né, ter esse ganha-ganha de fato do negócio voltado para a construção. E, claro, muitas outras empresas passaram a fazer parte desse negócio. Então, com certeza, os stakeholders, sim, estão com antenas
apostos aí, antenas em pé, orelhas em pé, para sim buscar a melhor forma de trabalhar em rede, algo que a gente já vê muito já no varejo, por exemplo. Legal. Eu tenho um exemplo. Fala, Marie. Fala, você primeiro, depois eu dou o meu exemplo. Vou falar. Tá. Não, então, eu acredito que ainda não. Eu acho que, bem como o Caio comentou, eu acho que em breve a gente pode ter algumas outras iniciativas. É claro que a gente já tem esse exemplo que ele trouxe, eu achei bem interessante até. Mas eu acho que essa ideia de que a inovação, né, eu vou ressaltar sempre, porque para mim, até esses dias eu pensei como a cultura de inovação, na verdade, quando você engloba, e aí aqui a gente está pensando em rede, a gente não está pensando em uma empresa, a gente está pensando em somar sinergias, esforços para conceber algo maior, ela é sempre um processo de mudança. Então, eu tenho que querer fazer alguma coisa, o meu colega também, e isso é um processo de fusão, e todo processo de fusão em empresa, aspectos de cultura, demanda um tempo. Então, eu não sei se a gente já está nesse momento em que as pequenas conexões já foram feitas e a gente está conseguindo construir isso, ou, né, eu acho que a gente já está mais ou menos nesse ponto, porque o Caio já trouxe essa questão. Então, vamos ver o que tem aí nos próximos capítulos. Seria isso. Eu acho os dois pontos interessantes, o exemplo do Caio, concordo com a Marie. Eu sou um pouco mais pessimista em relação a isso, tá? Eu acho que tem ainda na construção civil um mindset, quando eu falo no mercado, de ser muito individualista e querer ter o teu interesse e ter muito pouco mais, ter essa visão coletiva, tá? É uma cultura individualista nesse sentido, não está preocupado com... Então, o que eu ganho? Se eu não vou ganhar tanto quanto o outro, não vou entrar nesse negócio, né? E aí, quando todo mundo pensa assim, é difícil de você fazer a coisa acontecer. Isso de maneira geral, tá? Lógico que tem exemplos que vão justificar a regra. E a outra coisa que eu acho é que as pessoas não estão inovando na maneira de inovar. Eu acho que esse é um ponto interessante. Porque todo mundo, então vamos fazer o hub, vamos fazer ecossistemas. Cara, eu acho que tem que inovar. Ou seja, então teus funcionários não podem inovar, os teus fornecedores atuais não podem inovar, ou seja, o teu processo produtivo não pode inovar. Entendeu? Você só pode inovar. Então, a gente vê muito isso, ou seja, é comum você enfrentar o seguinte, a empresa tem um budget enorme para gastar com um sistema de inovação, uma coisa assim, aí você oferece uma coisa que pode resolver o problema, pode inovar, mas não tem orçamento para isso. Cara, mas você está gastando uma grana num sistema, mas aquele outro orçamento não é meu orçamento, ou seja, isso é estranho. Eu acho que então, ainda tem essa mentalidade do tipo, eu vou participar dessa rede só para ficar bonito na foto, mas não é uma coisa que realmente se quer fazer. Essa é a minha visão, eu sou meio pessimista em relação a isso, mas é a visão. E até trazendo essa discussão para o contexto da pequena empresa, né? A gente tem um exemplo vivo sobre isso, Marcos, eu e você. Quer dizer, juntamos esforços, você tinha ali a expertise e todo o aparato da tecnologia, eu tinha o meu conhecimento sobre gestão de riscos, numa conversa a gente chegou à conclusão que poderíamos juntar esforços para nos associar para essa finalidade. E aí eu percebo que no caso da pequena empresa, principalmente a projetista, elas se fecham ali como se fosse um casulo, né? Então eu não vou entregar o meu jogo, porque senão ali a outra empresa vai roubar meu cliente. Eu acho que falta incorporar mesmo a filosofia que a gente fala há muitos anos da colaboração, porque é filosófico, e começar a abrir as portas e abrir a mente para justamente avaliar se o teu concorrente, se você se juntar com eles, vocês não vão ser mais fortes ou conseguir oferecer uma solução melhor. Mas eu acho que também para isso é necessário que tenha um movimento mais estruturado no setor.
né? Então, não fazendo uma crítica às associações, mas eu acho que falta esse diálogo, falta esse fomento, né? Principalmente ali de ASBEA, ABS, né? Que eles congregam os profissionais, é super importante o trabalho que eles fazem, mas eu acho que ainda falta um passo, né? Para esse olhar para a inovação e como é que eles podem fomentar naquele ambiente para que essas empresas realmente consigam encontrar caminhos e se juntarem e tudo mais. Então, é a minha percepção sobre isso. Bom, eu concordo em gênero, número e grau, acho que é isso mesmo, ou seja, esse mindset de você colaborar, que você vai ganhar mais do que você tem a perder, é o que falta. Não sei para quem talvez a Flávia citou um negócio que é interessantíssimo, né? A Flávia tem um conhecimento enorme, a Flávia era uma entre aspas, potencial target, eu nunca consegui vender para ela, trabalhava numa grande seguradora, mas a gente sempre tentava ali, né? E no final ela saiu, montou uma empresa de consultoria, e a gente resolveu montar um produto para gestão de seguro, para gestão de risco. E deu certo, e o mercado tá aceitando super bem, ou seja, foi uma parceria, e com muita confiança, porque se ela poderia pegar o que eu fiz e a nossa tecnologia, de repente arrumar uma outra tecnologia, como eu também podia pegar as ideias dela e sair vendendo, né? Mas assim, se você não tem a base da confiança, começar alguma coisa, óbvio, se alguém pisar na bola, vai embora, vai acabar morrendo, né? Eu acho que isso com certeza é a base de tudo. Eu vejo muito, a Flávia começou das associações, eu lembro assim, agora está um pouco mais fraco aqui no Brasil por causa da pandemia, mas o RICS, né, que é aquela instituição inglesa de engenharia, tinha essa questão de colaboração e de fomento genial. A Márcia Ferrari fazia isso muito bem. Se tivesse mais isso, ajuda muito para poder realmente fazer a colaboração. Eu acho que é um exemplo bem bacana. Uhum, interessante. Tem um aspecto que eu acho que está muito vinculado com essa ideia, né? As pessoas, essa visão de risco sempre muito maior do que a do benefício, que é um pouco o que o Marcos estava falando agora, que é contraditória com o nosso tema central. Se a gente está falando de inovação, a gente está falando de incerteza, a gente está falando de tentativas e erros, de promover a cultura do erro, de abraçar isso como parte do processo. E nós aqui, vamos falar, nós somos gestores. Então, qual seria a contribuição que nós poderíamos dar nesse sentido, né, em pensar a inovação enquanto um processo que pode ser gerido, que os erros são parte desse processo, que vão retroalimentar e vão eventualmente gerar esses resultados melhores e aumentar o potencial de impacto da empresa ou da associação, se a gente estiver falando de um órgão que não tem esse nosso resultado tão objetivamente. Mas, de qualquer forma, a gente nunca vai se isentar da transformação. A gente não consegue... a gente precisa se transformar para melhorar, a gente não vai chegar lá na frente. Então, o risco, ele é inevitável. A questão é o quanto você vai botar o seu risco aqui, abraçar, dar a mãozinha para ele e falar, vamos, a gente vai se entender, então a gente vai se programar, a gente vai gerir a nossa relação e a gente vai conseguir chegar lá na frente melhores. Isso, na nossa indústria, do meu ponto de vista, é muito dificultado pelo fato de ser uma indústria muito fragmentada. Mas a gente tem exemplos, como o da Flávia e do Marcos, como das empresas de projeto que a gente via na Poli, nessa iniciativa que o Marcos lembrou bem, que a gente teve com o Silvio lá atrás, de qualificar as empresas nas suas capacidades, né, de gestão, e que a gente percebe que as pessoas têm o potencial de colaboração. Então, é mais um elemento de vontade mesmo, né, e de confiança. Acho que esse é um ponto-chave, sim. E de fomento, né, Mari? Olha, temos 7 minutos para finalizar o nosso tempo, então, nesses 7 minutos, eu queria convidar as pessoas a fazerem as suas perguntas, não fiquem tímidos, façam perguntas bacanas para que a gente consiga conversar mais um pouquinho, e enquanto as pessoas colocam alguns pontos, eu queria perguntar para vocês, a gente tem mais 4 lives programadas sobre esse assunto. E a ideia é que em cada uma dessas 4 lives nós escolhamos um assunto e façamos uma exploração mais profunda.
Quais assuntos vocês acham, dentre esses que nós conversamos e outros a respeito de inovação, quais os assuntos que poderiam ser explorados para as próximas lives? Poxa, eu vou dar uma provocação aqui, que eu acho que é um dos assuntos que eu acho é justamente a inovação. A inovação, eu entendo que é um dos 5 domínios da transformação digital, né? Segundo o professor David Rogers. A gente tem o valor, os clientes, a competição e os dados, e a inovação. Eu acho que esse contexto da inovação dentro do contexto de transformação digital é um deles que eu certamente eu sugeriria. Ótimo. Marie? Algo sobre a questão do medo de errar, como que a gente pode trabalhar isso, não necessariamente do ponto de vista dos riscos, que é lógico que eu não vou ser super expert nisso, mas como que a gente pode aprender estratégias ou cases, alguma coisa sobre, porque para mim, dos grandes pontos aqui é que as pessoas realmente têm muito esse medo de errar, por uma cobrança que vai vir de cima, ou porque ela não quer nem tentar, assim, não é nem que alguém vai cobrar, ela não quer assumir que talvez ela erre. Eu acho que isso seria muito importante, isso faz parte de uma grande visão, que faz parte do ambiente, de toda a estrutura, que faz parte do processo, a liderança. Eu acho que o medo de errar, ele permeia tudo isso. Eu recomendaria algo. Não tenho outra sugestão de como abordar, mas eu acho esse tema muito, muito importante. Muito interessante. Caio? Bom, eu acredito que muitas das empresas que não conseguem inovar ou não deixam inovar, digamos assim, é justamente porque eu não tenho dinheiro, eu não tenho budget, hoje isso já está comprometido. Então, a minha sugestão seria uma abordagem não só dos tipos de fomento que existem, iniciativas, financiamentos e incentivos, mas também mensuração da inovação. Porque a gente consegue, né, aos mais céticos, a gente consegue sim convencer que faz sentido inovar, faz sentido sair do status quo, a partir do momento que a gente tem métricas, OKRs, métricas específicas de inovação, sejam elas tangíveis ou intangíveis, qualitativas ou quantitativas, e atrelado isso a eventuais verbas externas, apoios externos, a gente sim consegue convencer, inclusive, os mais céticos de que inovar é sim o caminho. Então, eu abordaria essa parte de KPIs com oportunidades futuras de investimento. Legal. E aí, bom, eu só juntaria uma outra ideia que eu esqueci de falar, da importância de você aprender com os seus erros e como que você compartilha o conhecimento a partir disso também, que aí acho que amarra bem a ideia, não só a coisa do errar, mas algo que seja mais amarradinho, assim, acho que ficaria ótimo. Né? A cultura do erro. Bom, as pessoas, Temos uma pergunta, Flávia. Ah, que legal, então vai lá. Ó, da Paula Nicolai, ela está perguntando, quais seriam as etapas gerais que uma empresa deve planejar para implementar uma inovação em seu sistema/processo? Existe uma metodologia? A pergunta da Paula acho que é mais aberta, não sei se vocês querem responder, talvez com algum exemplo da experiência de vocês, ou se vocês querem ir nela teoricamente. Caio, olha, você não quer... Desculpa. Vou deixar. Vai lá, Marie. Vai lá, Marie. Vai lá, Marie. Você que trabalha com inovação, com implementação. Vamos lá. Gente, eu tenho lido sobre frameworks de inovação há 8 meses. Existem várias metodologias ou várias formas de você se aproximar com o tema. Eu acho que não tem uma resposta, não tem uma receita de bolo. Cada caso é um caso. Existem pessoas que dividem em 6 tópicos, tem pessoas que dividem em 4 pilares, 5 fundamentos. Então, até estou para escrever um paper sobre isso, que é bastante interessante. Mas, basicamente, o interessante seria você fazer o entendimento. Eu divido em 3 grandes áreas, que é a questão do ambiente, que são as estruturas e os processos, a mentalidade, que envolve cultura e as pessoas. Nisso também tem o papel da liderança e quais são os incentivos e reconhecimentos, tanto dos erros e dos acertos. E a forma de experimentar e lidar com o erro também estaria por aí. E a excelência de inovação que a gente fala seria um grande guarda-chuva que englobaria tudo. Então, assim, eu não tenho uma resposta pronta, não tenho uma receita de bolo, mas tem formas de se aproximar do tema, aprofundar e entender para cada caso qual seria a melhor estratégia, para ver o que poderia ser implementado. Agora quero ver o Caio.
Bom, eu acrescentaria um temperinho nessa discussão, que é o problema. Acho que antes da gente pensar, supondo que seja uma empresa que ainda não tem uma metodologia estabelecida, antes da gente pensar na metodologia, qual seria o parceiro, se é inovação aberta ou fechada, eu pensaria em qual é o problema que hoje a minha empresa tem, que faz com que eu necessite uma mudança, que eu necessite uma inovação. E isso, mais uma vez, linkando aquela minha primeira fala, com a estratégia. Então, linkando a estratégia com o problema que eu tenho, analisando essa estratégia, aí sim eu tenho um propósito do porquê eu quero inovar, e embasado com metodologias, com frameworks, aí sim a gente consegue garantir uma implementação, mas eu iria muito no porquê que eu quero inovar. Eu buscaria essa resposta antes de buscar o como implementar. Marcos, quer complementar? Acho que a Marie e o Caio comentaram bem, acho que a questão do problema é importante, muitas vezes você não precisa inovar, então tá bom como está, né? Então, a inovação não é uma necessidade contínua, né? Então, você tem que resolver um problema realmente, ou se posicionar de uma maneira diferente, e eu acho assim, o principal, na minha opinião, é que eu vejo muito engraçado hoje, eu vejo hoje alguns líderes já fazendo muito curso sobre inovação e entendendo como é que inova, e hoje a dificuldade de inovação, na minha opinião, está na média gerência, que não entende ainda, e tem um medo de errar. E muitas vezes o líder já está afim, aceita o erro, mas a média gerência ainda não entendeu isso. E talvez essas metodologias aí que a Marie comentou vão ajudar esse tipo de problema. Legal. Tem uma pergunta, temos tempo para uma perguntinha a mais, do Alex Lira. O que falta para o Brasil se tornar uma potência exportadora de inovação e soluções inovadoras? A exemplo de Israel, que é um país tão pequeno, mas bate de frente com os grandes em termos de inovação. Para mim, Israel é uma grande referência de inovação. Concordo com ele. E aí, gente, o que falta para o Brasil emplacar? Bom, Israel, esse exemplo de Israel é interessante, né? Mas, assim, eu acho que eles têm um mindset muito próprio, que vai desde, assim, que realmente é a maneira de pensar do povo, que é muito direto e objetivo, não tem esses melindres em falar e dizer o que está ruim e o que está bom, como a gente tem, até mesmo a questão da disciplina, a questão mesmo também de aceitar o erro como uma coisa natural e bola para frente, né? Sim, tem um monte de coisas que levam Israel a ser o que é. Então, eu acho que o caminho é ir para formação, educação, a questão das universidades, eu acho, aumentarem essa interação, e não tem uma mágica. Se tivesse, já teria feito, né? Eu acho que não tem muito o que fazer, não, mas que a gente tem um potencial enorme, tem. Como a gente já está fazendo em agricultura, né, no agronegócio, que já é uma referência, a gente, para fazer em construção, eu acho que não tá difícil, na minha opinião. E até foi excelente ele ter tocado no exemplo de Israel. Comentei ontem com a Mariana, e eu sempre falo que eu sou muito fã da Embal Ariely, que é uma israelense, é uma referência, e ela fala muito de como as meninas, mais especificamente sobre empreendedorismo feminino, e está relacionada à inovação, como as meninas em Israel, elas são criadas, né, enfim, para entenderem que elas são capazes de absolutamente tudo. As meninas, as mulheres são aceitas no exército israelense para todas as posições. E uma outra questão interessante que ela sempre coloca: as mulheres em Israel, elas, as que não têm filhos, elas são mal vistas. Então, é muito interessante isso, porque é uma questão cultural, né? Mulheres com filhos em um país que fomenta muito empreendedorismo e inovação. Então, adorei o exemplo de Israel. Bom, gente, temos tempo para mais uma questão ou não, Mari? A Mari tem um compromisso agora. Vamos fazer mais uma, a gente consegue responder objetivamente. Tá ótimo. Vai lá, é a última. Até que ponto o mercado estimula a inovação, principalmente na construção civil? Do Tiago Oliveira, essa pergunta. Bom, só rapidamente, eu acho que estimula pouco,
estimula aquilo que já está provado. Então, já não é... Quando o outro... Eu só vou inovar quando o outro já inovou e que deu certo. Eu vou copiar o que é a inovação dele. Mas uma inovação por inovação é complicado. A gente vê algumas coisas acontecendo com alguns líderes de empresa que têm essa cabeça. Eu gosto de falar do cara da House, né, o Alexandre, que acho que é um ponto que você tem que levar quando você fala em inovação, mas assim, o mercado não estimula ainda, infelizmente, na minha opinião. Acho que é um pouco do que a gente vem discutindo, né, nesses últimos blocos, em relação a mindset, em relação a estar disposto a errar e a se transformar e a se modificar, para que a inovação possa, então, passar a ser um processo entre, vamos dizer assim, a palavra é até meio contraditória, mas numa inércia, né? Então, que a gente entre num estado de movimento e passe, então, a promover isso continuamente. Seria talvez uma trava inicial, não sei se é nesse que o Marcos colocou agora. Gente, acho que eu só vou, vai rapidinho. Eu acho que o mercado, na verdade, ele estimula já a floresta, que eu falei lá no começo, ele não estimula você plantar a semente. Então, eu acho que, na verdade, ele não estimula, ele já quer ver o resultado lá no final, ele não quer acompanhar todo o processo do amadurecimento dessa semente até virar a floresta. Bom, gente, então estamos plantando uma sementinha, certo, Marie? Aqui. Obrigada por usar minha... Na próxima live. Agradeço Caio, Marie, Marcos, Mariana. Marcos, pela motivação e pelo patrocínio aí, enfim, colocação da nossa live em lugares que a gente nem esperava, super legal, muito obrigada, e eu acho que a conversa foi muito interessante, espero vocês e todos que estão nos assistindo para a próxima live a respeito de inovação na construção civil. Muito obrigada e boa noite. Boa noite, pessoal. Tchau.